Livro Fonte Viva, autoria de Emmanuel, através de Chico Xavier, capítulo 103, Esperar e Alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa, triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E a paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de teus desejos. A ingratidão e a dor te visitam o espírito. Não chores, perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Comentários. Passado um mês, voltamos à Epístola aos Hebreus, escrita por Paulo. Estudamos o capítulo 99, Persiste e Segue, da Carta aos Hebreus. Naquele capítulo, lemos o conhecido versículo: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Como já fizemos em outras repetições de epístolas, e para que nossa memória desperte, lembremos das dúvidas que ocorreram com a Epístola aos Hebreus. Foi Paulo quem escreveu a Epístola aos Hebreus, mas o estilo é diferente. Além do que, já conhecemos em outras cartas a outras eclésias da Macedônia e da Ásia, Paulo ditava as cartas, e normalmente acompanhado pelos amigos que ali estavam. Assim, quem escrevia, escrevia palavras de seu hábito, e quem sabe até interpretando algumas expressões que Paulo falava. Os companheiros poderiam acrescentar, quem sabe, fatos
ocorridos no local a que se destinava a carta. Também sabemos que estudiosos mais afeiçoados à história de Paulo, e não somente alguns críticos a seu estilo de escrever, esses estudiosos afirmam ser de Paulo a autoria da epístola. O Haroldo Dutra Dias é um dos estudiosos a que já nos referimos, e ele se pronunciou não apenas em livros, mas no nosso Lar de Tereza, em 2008, referindo-se à carta que agora temos em estudo. Ano em que foi escrita, teria sido redigida em Roma, entre os anos 62 a 64 a.C., e seria o último texto escrito por Paulo antes da sua desencarnação. Uma anotação que nos aparece com importância neste momento está na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec registra muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculta se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Assim escreveu Kardec. E Paulo, um dos espíritos do Livro dos Espíritos, já traziam seus conceitos no tempo das epístolas, já trazia o germe do entendimento que mais tarde viria com o Espiritismo. Por isso, tanto se dedicam a estudar e a elucidar os conceitos de Paulo, a captar a essência das recomendações. Por vezes, conceitos não compreendidos pelas traduções frequentes e até pela visão de quem interpreta uma carta. Emmanuel, em obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, busca a elucidação dos conceitos e os contornos históricos. Assim, no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, o capítulo 9, o Espírito Emmanuel registra o seguinte, e que encontramos. Daí por diante, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Às vezes, era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses, entregava o trabalho a Aristarco para copiá-lo e dizendo: esta é a epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça, e procurei escrevê-la com o coração. O amigo compreendeu o seu intuito e, antes de começar as cópias, destacou o estilo singular e as ideias grandiosas e incomuns. O historiador na espiritualidade, Emmanuel, define então claramente a autoria da carta e a quem o escrito se destina. Emmanuel ressalta que quem escreve
possuía um profundo conhecimento do Velho Testamento e foi escrita aos conhecedores do Velho Testamento. Quem são eles? Os judeus cristãos. Eu encontrei no livro, já mencionado no capítulo anterior, aquele livro do César Perry, uma ilustração simples, sem referências às cidades, ou aos continentes, ou aos mares, apenas situando a localização das comunidades a quem foram destinadas as epístolas de Paulo. Pelo mapa ilustrativo, pequenino, compreendemos por que ele era chamado o apóstolo dos gentios, já que para o seu povo, na Palestina, apenas uma comunidade recebeu a sua orientação, a Epístola aos Hebreus. Quando lemos a Epístola no Novo Testamento, eu consultei a tradução da editora Vozes. Então nós temos uma ideia mais perfeita, mais particular, mais precisa do versículo escolhido por Emmanuel como epígrafe. Diz assim: e Abraão, esperando com paciência, alcançou a promessa. Novamente pensamos, era um hebreu falando para hebreus, no contexto do Velho Testamento, e falando no patriarca da crença monoteísta, Abraão. Ao final do capítulo 6, que vem o objetivo que Paulo expressa na carta. Esperança é essa que seguramos qual âncora de nossa alma, firme e sólida, e que penetra até além do véu. Então, depois disso, Paulo escreve sobre a superioridade de Jesus Cristo, sobre os profetas, e cita Moisés, o grande símbolo do judaísmo. No capítulo 8, destaca Jesus como legislador, e observe, legislador e sumo sacerdote superior, assim como a hierarquia dos judeus pensavam e classificavam. Sumo sacerdote superior, porque a aliança de Jesus é superior à aliança mosaica. Compreendemos assim, no capítulo 6, quando ele escreve: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Naquele texto comentamos que os judeus cristãos estavam desarvorados e estavam pensando em voltar ao judaísmo. Daí tantas advertências e estímulos de Paulo para que continuassem na crença em Jesus. Naturalmente, muitos hebreus eram agarrados às tradições da crença e não tinham uma convicção firmada no Evangelho. Paulo, preso em Roma, não pôde ir ao encontro dos irmãos e tenta encorajá-los a seguir o Senhor, e que ele, o Senhor, não os abandonaria. Podemos até mentalizar a figura do ancião Paulo, alquebrado pelas lutas, tão diferente do atlético e saudável Saulo, da mocidade longínqua.
Quanta dor ele expressa nessa epístola aos irmãos hebreus. Quanta tristeza por não estar com eles e encorajá-los com a sua convicção, construída depois do encontro dele na estrada de Damasco com o Mestre. A sabedoria do Espírito Emmanuel compara o anseio dos patriarcas da antiguidade ao anseio dos homens modernos. Diz-nos que são anseios análogos. Por quê? Espíritas de hoje, como hebreus de ontem, ainda se prendem a ritos tradicionais, estudam a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação, mas por vezes têm resistências quanto a falar, a aceitar, a compreender o Evangelho. Prendem-se a médiuns e as pessoas que parecem saber orientá-los. Ainda repercutem tendências de encarnações anteriores em suas motivações, ou a presente influência cultural, social, se sobrepõe à possibilidade de mais apreender. Contudo, escreve Emmanuel, esperar, como vem na epígrafe que ele coloca, esperando pacientemente, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. A meta não é alcançada sem esforço constante. Esperança não é inação, ele diz, paralisação. Paulo desejava que os irmãos que começavam a conhecer o Cristo tivessem paciência com a ingratidão e a incompreensão daqueles que não penetravam nos ensinos evangélicos. Na atualidade, esperamos que nossos objetivos se concretizem rapidamente. Mas para metas mais complexas que desejamos atingir, é preciso construir talvez doses de tempo para alcançá-las. O complexo que dizemos para aqueles mais conscientes da espiritualidade significa aprofundamento, trabalho, renúncia, perseverança, sem precipitações. Desejamos o lar coroado de bênçãos? Como agimos para assim vivê-lo?